Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na série de ferramentas que a Liafer vende. E falando hoje eu quero falar com vocês sobre um papo diferente, que não é a ferramenta, mas é um componente da ferramenta bateria da Makita. E da Makita e de outras marcas que a Liafer também comercializa. Mas para começar, peço para curtir o nosso canal. Se você não nos acompanha, peço para acompanhar. Ao final desse vídeo, se puder dar um like ou um dislike, tá? Caso eu não gostei, pode também dar um dislike. E curta o nosso canal. Então é bem legal e bem importante para nós esse apoio, tá? Quero falar para vocês hoje sobre as baterias que a Makita comercializa, que são utilizadas nas máquinas que não são elétricas nem a combustão, né? Então, são 3 modelos que eu tenho aqui para apresentar, né? São as baterias de 12 volts da Makita, essa modelo Slim, né? Que vai em algumas máquinas aí da Makita, mais de 40 modelos. Tem essa bateria de 12 volts quadradinha, que a Makita também comercializa, né? Junto com as suas máquinas na bateria de 12 volts. E tem a bateria de 18 volts, né? E tem a bateria de 40 volts, que eu não tenho hoje aqui para mostrar para vocês, mas a informação que eu quero dar, ela serve para todas. Qual é a diferença de uma máquina bateria de 18 volts e uma máquina bateria de 12 volts, tá? A diferença é a saída da energia. Então, 12 volts, nós temos uma saída. Eu aqui até fiz um exemplo aqui 12 volts é como se fosse vamos comparar uma bateria a uma mangueira de água, a uma caixa d'água, a uma caixa de armazenamento. Então, 12 volts, 10 volts, 18 volts e 40 volts é como se fosse a saída da água dessa caixa, né? A saída da energia, a saída do que esse compartimento armazena. Então, por exemplo, aqui seria uma bateria de 10 volts, aqui seria uma bateria de 12 volts, aqui seria uma bateria de 18 volts e se fosse 40 volts seria uma saída maior ainda. E o que significa amperagem? Amperagem significa a quantidade de energia que essa bateria armazena. Quanto maior a amperagem, maior a quantidade de energia que essa bateria tem dentro dela, que ela consegue armazenar, né? Então, volts significa a saída da mangueira. Vamos comparar a bateria a uma caixa d'água, né? Volt seria a saída da mangueira e amperagem seria a quantidade de água dentro dessa caixa. Então, dentro dessa comparação, tá? Quanto maior a quantidade de amperagem, maior a quantidade de energia que essa bateria tem. E quanto maior os volts, maior é a força que essa energia sai de dentro do compartimento onde ela está armazenada. Então lá eu preciso de uma máquina mais potente, mais forte, tá? Aí você precisa, por exemplo, vou usar um martelo rompedor. Você precisa de uma bateria mais forte porque você precisa de mais energia para fazer o serviço que você precisa, tá? Mas muitas vezes a bateria não consegue armazenar tanto quanto numa saída menor, que é no caso uma bateria de 18 volts ou de 12 volts, tá? Então, comparando, essa aqui, por exemplo, é uma bateria de 5 amperes da Makita. Então, vamos comparar 12 volts, 18 volts seria a saída dessa água e 5 amperes que seria como se fosse a quantidade de energia ou de água que vai dentro dessa caixa d'água. Então, vamos comparar com água. 5 amperes seria como se fosse uma caixa de 500 litros, tá? Aí tem 3 amperes como se fosse uma caixa de 300 litros, 2 amperes como se fosse uma caixa d'água de 200 litros, 6 amperes como se fosse uma caixa d'água de 600 litros.
Na bateria de 12 volts quadradinha, nós temos para comercializar até 4 amperes, como se fosse uma caixa d'água de 400 litros, né? Que nem essa aqui é uma bateria de 2 amperes, como se fosse uma caixa d'água de 200 litros. Então, quanto maior a amperagem, maior a energia que essa bateria armazena, tá? E a quantidade de volts é a quantidade de força que essa bateria pode gerar. Então, quanto maior a voltagem, maior é a força que essa bateria desempenha na hora de operar. Beleza? Então, ó, essa bateria aqui é uma bateria de 12 volts, que é igual a essa aqui, só que ela só tem como padrão 1.3 ampere. Então, é uma bateria que armazena muito menos energia, tá? E então, na hora de comprar, a diferença de preço é gritante entre uma que tem maior amperagem e uma que tem menor amperagem, tá? Beleza, minha gente? Qualquer dúvida, peço que comente no nosso canal. Todas as respostas a gente tenta fazer o mais breve possível. E compartilhe, dê um like, curta o nosso canal e um forte abraço.